Olá, meus caros. Nessa oportunidade, eu vou relatar algumas experiências vividas ou, vamos dizer assim, compartilhar algo que eu vi, presenciei, precisamente na área, no campo dos testemunhos. Eu me converto, como muitos já devem saber, se acompanham o canal com assiduidade, no ano de 2005, na rua. E vou para a IPDA. No mesmo ano, eu me converti em janeiro, talvez em março, fevereiro, já estava indo para a IPDA. Até que eu ratifiquei como um frequentador da IPDA, depois membro, não seria membro, porque não podia se batizar com menos de 18 anos, que foi a idade que eu fui para a IPDA, mas fui batizado com o Espírito Santo com 16 para 17 anos, então a partir de maio de junho. E, como eu disse, eu frequentava até com uma certa regularidade antes desse maio, junho de 2005. E me recordo que em fevereiro, logo quando meu avô tinha falecido, eu me converto por conta do falecimento do meu avô, chamado Manuel, veio a grande estrela. Quem era a grande estrela? O ex-maestro do Silvio Santos, chamado de Luiz Milani. Eu estou há tempos e tempos procurando em Google, em YouTube, perguntando informação das pessoas para saber onde está esse camarada que veio, fez a sua pregação, Salmo 100, naquele dia na minha congregação, na IPDA, interior de Santa Catarina, e zarpou-se, ninguém mais viu ele. Já depois de um ano, 2 anos, 2005, 2007, ninguém já também não sabia onde ele estava. E hoje em dia, então, no cenário atual, ninguém sabe. E esse ex-maestro Silvio Santos, do programa Qual é a Música, ou Qual é a Nota, e também do programa Som Livre, veio pregar a igreja superlotou, porque a igreja, ela gosta disso, e por isso que tem esses relatos de ex. Agora, um membro, um obreirozinho que se converte, mas não tem um bom testemunho, ou não é um ex alguma coisa, não serve. Agora, quando é um ex, ainda ex global, ex do SBT, então nem se fala. E quem trouxe esse camarada foi o diácono, depois que virou presbítero, nem sei se está na IPDA, chamado José Lopes, da Grande Florianópolis, que dirigiu Tijucas. Esse José Lopes era o camarada que trazia sempre essa gente aí, assim que a gente vê, da onde que veio esse fulano, né? Todos esses testemunhos, assim, de grande relevância, entre aspas, e que agradavam muito o público da Igreja Deus Amor, dos membros, não de todos, mas vamos dizer assim, grande parte, agradava principalmente o público católico de outras igrejas, eles traziam, e a pessoa que trazia na época era esse tal de José Lopes, presbítero da Grande Florianópolis, que foi dirigente da igreja de Tijuca. Também não sei se ele está na IPDA ainda, não sei da trajetória do mesmo. E tinha muita ligação com outro presbítero chamado Floriano, que é muito conhecido aí também na região, que diz que visitou ou pregou em 136 países e que também teve um deslize muito grande, um escândalo muito grande dentro da igreja. Isso é para um próximo vídeo. Inclusive, o Gene, irmão dele, do Floriano, também estava ligado com esse José Lopes, trazia essas estrelas aí. E esse Luiz Milani começou a pregar e a relatar que ele morreu, que ele foi no inferno, que ele viu isso, que ele viu aquilo, que Deus mostrou para ele que a igreja que ele deveria congregar na terra era na IPDA, do missionário Davi Miranda. E começou a dizer que Deus fez um milagre. Aquele mesmo testemunho praticamente igual ao que muitos faziam na época, e sempre saudando o missionário e a placa da igreja, para deixar as pessoas mais fanatizadas, idolatradas, a fim, obviamente, de agradar todos os públicos. E faz-me rir, porque
Os obreiros e membros apegados à placa da igreja, ao missionário, quando ouviam que o ex-defunto, o Luiz Milani era ex-defunto, esse ex-defunto dizia que Deus avisou para ele que a igreja que ele deveria congregar na Deus Amor, eles gostavam, porque olha, a única igreja certa na terra, o missionário está certo no que fala. Mas eles não tinham senso crítico para dizer, para discernir se aquilo ali era verdade. Se o que o Luiz Milani estava falando era verdade. Cadê um documento comprovatório que ele morreu de fato? Não mostrou lá. Cadê um documento que ele era da IPDA? Também não mostrou. Isso que ficava, essas perguntas ficavam no ar. Cadê? Não tinha. E aí, todo mundo acreditava nas palavras dele. O que ele fez no culto? Pediu para todo mundo fazer um voto. Foi entregando, desceu do culto, foi entregando para cada um, para mim, para obreiro, para todo mundo. Tinha mais de 300 pessoas. Pegar voto. Fazer a oferta alçada. E contar mais algumas coisas referentes à Igreja do Amor. Só que você para analisar. Além da questão do povo dar destaque a esse ex-defunto, também tinha a maneira de alienar o povo para atrair mais fiéis a dar dinheiro. O homem de Deus, ex-defunto, disse que a Igreja do Amor é a Igreja de Deus. Então o que ele fala procede da boca do próprio Deus. Então vamos ajudar, vamos fazer o voto, vamos ajudar. E ele veio e fez campanha numa outra cidade. Aliás, ele veio e fez culto em outra cidade, na região toda. E junto com o José Lopes, que todo mundo falava que o José Lopes era um espertinho da igreja. Que gostava do Sérgio Sora Bessa, que o Sérgio Sora é outro espertinho da igreja. Então, meus caros, tudo lábia. Tudo mentira. Cadê esse Luiz Milani? Grande pergunta. Cadê o testemunho dele? Cadê a comprovação que ele foi ressuscitado? Terceiro ponto, cadê a comprovação que ele era da IPDA? Porque ele não mostrou nenhuma carta. Nós não sabíamos se ele era da IPDA mesmo, se ele foi disciplinado, não sabíamos de nada. Mas veio dizendo que era. Aí tocava os hinos da Voz da Libertação. Me recordo bem, um hino até me tocou muito, edificante, ok? Da Leia, quando ela já tinha saído da IPDA, inclusive, o hino, a igreja é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, essa igreja é de Deus. Ele fez solo, muito bem. A questão dele ser maestro é inquestionável, ele era assim, maestro do Silvio Santos e maestro do Programação Brasil na década de 90. Mas eu fiquei pensando, cadê esse camarada? Tá morto, não prega mais. Aquilo foi uma jogatina do senhor José Lopes, interesseiro, do senhor Floriano, do irmão do Floriano. O irmão do Floriano, ele era dirigente de uma igreja numa cidade chamada, bem pequeninazinha, chamada Major Gessino. Bem próxima da minha, 25 quilômetros. José Lopes, na época, estava na Tijuca, mais 25 quilômetros, está distante. Então, tu sabe, cara, e até hoje eu fico procurando isso, porque eu me recordo que marcou bem a minha vida naquela época. Eu estava começando no Evangelho, eu acreditei muito naquilo que o Luiz Milani pregou, eu senti a presença de Deus, mas depois eu comecei a procurar informação. Cadê esse camarada? Cadê esse camarada? Tinha um outro ex-defunto que veio na cidade chamada de Itapema, em Santa Catarina. Minha mãe esteve presente lá com minha tia, com minha avó. E num dado momento o camarada contou o relato dele, quase a mesma coisa que o do Luiz Milani. A minha mãe passou isso para mim. E ele dizia, olha, quem dá mais dinheiro aqui vai ter a benção maior. Quer dizer, se desse R$1.000 ia ter a benção da benção. Mas se desse R$10 não ia ter a benção da benção. Ou seja, exploração da fé do povo. Contando um testemunho que às vezes nem era verdade e pedindo dinheiro. Sem vergonha, salafrários. Então, a igreja foi muito enganada com o testemunho desses ex-defuntos, ex-macumbeiro, o tio Chico, ex-macumbeiro, que fez o pacto com a Xuxa, tudo mentira, foi descoberto, o cara era um mitomaníaco, viciado em mentiras, tinha problemas mentais, inventou aquilo. E os pastores, sabendo de tudo, chamavam esse mesmo para
dizer aquelas mentiras. Porque quando ele foi chamado pela polícia, porque o que ele dizia era para estar preso. Como é que um camarada que diz que faz pacto para matar crianças, matar indefesos, tá vive pregando, tá livre, leve, solto e pregando? Então foi chamado a polícia para esclarecer aqueles fatos. E lá ele desmentiu tudo, diz que não era verdade, que ele sabia, inventava. Um farsário que enganou muitas pessoas. Eu me recordo da minha prima Cristiane, que foi uma das primeiras primas, se eu não me equivoco, a converter o evangelho, desde nova ela foi convertida. Ela trazia essas informações para a gente. Olha, irmão, olha, tia, olha, Bruno, olha isso, olha aqui, ó. Foi enganada também. Eu acabei sabendo desse tio Chico por ela. Então, meus caras, cheio de engano nessas coisas de ex isso, ex aquilo. E na PDA tinha ex-bruxos, ex-macumbeiros, assim como na Assembleia de Deus, assim como em praticamente todas as igrejas pentecostais e neopentecostais. E eu creio que deve ter ainda. Não caia nessa lábia, nesse conto do vigário, nas mentiras. Questione. A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem, examine se aquilo é verdade. Eu creio que Deus pode ressuscitar, eu creio que Deus pode libertar, pode tirar do mundo da macumbaria, da feitiçaria, das drogas. Agora, não é para o homem se engabar, e não é para o homem ganhar benefício com isso, comer a gordura e a lã das ovelhas. Outros que eu vi, ex-drogados, foram bastante jovens, que inclusive foi o marido da minha prima, Cristiane, irmão Pedro, que era da Assembleia, antes de conhecer ela, depois, quando casou com ela, já estava na Deus e Amor, foi até para a Igreja Pentecostal Jesus Cristo, lá da Ademar Lacerda, não sei o que deu, ele até poderia contar isso, se um dia eu conseguir encontrar ele para relatar alguma coisa. Eu nunca fui para essas igrejas aí, eu não sei como é que é. E teve alguém perguntando para mim, não fala da Igreja da Ademar Lacerda, mas eu não pertencia ao ministério, como é que eu posso falar? Só se eu falar mentiras. Então seria mais coerente pegar informações de um irmão que teve lá e para testemunhar ou coisa nesse sentido. Então, esse irmão Pedro, ele fez um trabalho muito bom, dirigente, ganhou muitas almas para o Senhor e muita gente drogada, na Itapema mesmo, eles são de lá. E esses vinham contar testemunho na igreja. Depois, o irmão Pedro começou a doutrinar eles também certinho a contar testemunho, que não era para contar testemunho para se gabar, mas sim para o nome do Senhor ser exaltado. E no início, esses rapazes, era um grupo de jovens, tinha quase 20 jovens convertidos, a maioria deles do tráfico, ou das drogas, ou da prostituição, ou de balada, de boate, daquela região de Itapema, Balneário Camboriú, que também era dali, inclusive o irmão Pedro é lá da região de Balneário Camboriú, onde tem os Gideões e tal. Eles estão ligados a essas coisas, a balada e êxtase, e aquelas drogas todas, né? A gente não sabe, droga sintética e tal. E eles vinham contar os testemunhos na igreja. Aí vieram na minha congregação, teve um camarada que começava a relatar e disse assim, irmão, estava lá acendendo baseado, fez assim, meu pai amado, será que não sabe que ele é agora nova criatura, que não tem que estar imitando ou falando daquilo que ele fez no passado, no sentido de mostrar, fazer aquilo, só dizer, eu estive lá no mundo das drogas, mas Deus me tirou, ok? Não precisa detalhar, não precisa contar os detalhes mais sórdidos. Fala da transformação do Senhor. E ele fazia assim, e porque eu falava da gíria tal, e porque não sei o quê, e Deus me tirou. Um daqueles até era ex-crente, porque a mãe dele era crente, ele visitava a IPDA quando era pequeno, foi para esse mundo e depois voltou. Daqueles 20, daquele grupo, um ou dois tinham se convertido de verdade, sabiam relatar muito bem, falando de Deus, exaltando Deus. A maioria exaltava a si mesmo e queria até conquistar as meninas com aquele testemunho sedutor. Aí as jovens vinham, né? Eles já eram geralmente bombados, porque também era da academia e tal, e alguns já eram até filhinho de papai, um pouco bem de vida, então vamos partir daqui. Aí eles vinham com aquela panca toda, e ficava olhando aquilo, idolatria a criatura.
Agora, eu não tinha a ver dentro da IPDA, porque eu não era um ex-drogado, nunca me meti, graças a Deus, com drogas, eu não era um ex-viciado, um ex-aquilo. Então, eu era um jovem ali quietinho, né? Não tinha muito história. Agora, esse, e era convidado para pregar em todas as partes, na região do litoral catarinense, do Vale Catarinense, Vale do Rio Tijucas e Grande Florianópolis, enfim, até para fora. Teve um que foi até para a sede mundial, fazer cursos lá, e depois não deu certo, acabou voltando, saiu e foi para a Assembleia. Esse camarada, eu vou contar no outro vídeo, aliás, eu já fiz até um vídeo dele, que ele me chamava de irmão orelha, né? Porque as minhas orelhas um pouco cavam orelha, interessante. Um cara que diz que é convertido, é mais velho que eu, inclusive na época, ainda é, obviamente, mais velho no sentido que eu tinha meus 18, 19 anos, já tinha seus 20 e poucos anos, 24, 25 anos, e fazendo chocarrice, piadinha. Eu disse, vai te converter, rapaz, vai te converter, para com essa chocarrice aí. Se eu não sou bonito, se eu sou feio, se eu sou orelhudo, deixa lá. Você tem que estar falando do amor de Deus. Como é que você vai ganhar um orelhudo para Jesus? Eu ficava pensando assim, uma pessoa que tem algum problema, sendo preconceituoso, fazendo essas piadinhas infames, ele nem pensava nisso. E era um pregador de destaque em cima de púlpito. E era desse também do testemunho do ex-traficante, do ex-drogado, do ex-isso, do ex-aquilo. E às vezes eu via até que era um pouco de mentira também, tinha muitos exageros. Uma vez eu precisei de um emprego, ele tem uma imobiliária, fui pedir, ele não me deu a bola, né? Não foi capaz de ajudar o irmão, mas para xingar de orelhudo ou de irmão orelha é. Então esses dito cujo que estão aí, que ganham destaque dentro da igreja, que na maioria são soberbos, são pessoas que viram nicho para se dar bem na vida, para ter dinheiro, para se gabar. Às vezes eu não estou nem convertido no evangelho. Então, as minhas experiências com ex são essas. Aliás, eu poderia destacar vários. Um ex-jogador de futebol também. E esse eu encontrei na Série Mundial em São Paulo. Eu, como sempre fui um idólatra de futebol, até meus 16, 17 anos, eu conhecia vários jogadores. Da TV, obviamente. Nunca fui ao estádio, gente. Condição paupérrima, não visitava o estádio. Aí veio um camarada chamado Marcos Paraguai. Marcos Paraguai foi um ex-jogador do Blumenau, Santa Catarina. E também jogou num time do Japão, não sei se era Kashima Antlers, talvez nem era aqueles times mais de destaque da Série A japonesa, do Campeonato Japonês. Outros times lá. Eu me recordo que ele tinha jogado no Japão, que eu via na RBS de Santa Catarina, da região de Blumenau. As entrevistas desse Marcos Paraguai. Ele me encontrou na Série Mundial, ali no Templo 2. E ele me confundiu pensando que eu era algum grandão, porque eu estava vestido de obreiro, e estava meu primo estava para ser fiscal naquela época, enquanto o meu primo estava preocupado para falar com Humberto Ramos, eu estava ali cuidando das coisas dele, que seriam as malas dele, e também estava preparando para ir para uma reunião. E nesse meio tempo ele veio, cumprimentou meu primo, cumprimentou, e começou a falar, ô irmão, eu sou um ex-jogador de futebol. Eu disse, que benção. Deus me converteu. Você lembra do fulano de tal, Marcos Paraguai? Você lembra que foi jogador? Sim, conheço futebol. Aí comecei a falar com ele, que benção. E Deus abençoe. Eu cumprimentei com ele, de a paz do Senhor. E eu fiquei pensando, ele tem que dizer que foi um ex-jogador para ter destaque. Agora também, se eu for procurar no Google, não sei onde está esse Marcos Paraguai. Não tem canal no YouTube, não tem Facebook, não sabemos se está morto, não está. Então, essa coisa do ex foi uma grande jogada de marketing para ganhar dinheiro dentro da igreja. Às vezes utilizando até mesmo aqueles que tinham se convertido de verdade. Às vezes utilizando a inocência dos novos convertidos, que eram juntos, macumbeiros, feiticeiros, quando tinha aqueles, como já citei, com má fé, com mentira, que já entravam naquela jogatina, que viam ali um cenário muito próspero para eles se enriquecerem, com mentiras, com falácia, e o povo acreditando, porque o povo acredita em tudo, né? Não questiona nada, o povo acredita em tudo. Se eu disser aqui que eu fui um grande jogador de futebol, capaz de acreditar. Se eu disser aqui que eu fui um grande macumbeiro a nível internacional, capaz de acreditar, mas eu não fui.
Então tá aí, meus caros, eu poderia relatar mais outras coisas, porque são tantas coisas para analisar. Eu vivi 4 anos com intensidade na IPDA, mas vi tanta coisa, fiz tanta coisa, que não está no gibi. Às vezes eu até nem recordo mais, eu vou vendo alguns vídeos e me recordando de algumas coisas, porque são tantas coisas que têm que ser ditas para alertar o povo não virar gado, para o povo não se enganar. Não estou dizendo, repito, que Deus não pode ressuscitar pessoas, que Deus não pode transformar vidas, que os relatos de alguns não sejam verdadeiros, mas esses em questão que eu falei aí eram duvidosos e alguns eram para a própria vanglória do sujeito que estava lá falando, para ter destaque, audiência dentro da igreja e para ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Abraço e até uma próxima.